Graça e paz, boa noite. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, Palavra do Senhor, ainda na carta de Paulo aos Filipenses e ainda no capítulo 1. Filipenses capítulo 1, hoje do versículo 15 até o verso 19. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, é um privilégio mesmo nos reunirmos nessa noite e, como igreja, como povo, como comunidade, entoarmos louvores ao Teu nome, cantarmos, salmodiarmos, bendizermos a Ti. É uma honra, Senhor, termos a oportunidade de usar todo o nosso corpo, todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, os membros deste corpo, para render louvores ao Senhor. Que cada homem, cada mulher, cada mente, cada coração neste lugar possa compreender a honra, o privilégio, Senhor, de ter esta oportunidade nessa noite. Que cada um de nós nesta noite, neste lugar, e aonde essa mensagem puder chegar, se curve diante da Tua grandeza e reverencie o Teu santo nome. Que o Senhor tome para si, Senhor, todo este lugar e as nossas vidas. Toma o nosso coração, toma a nossa mente. Senhor, em nome de Jesus, aproprie-se, Senhor, de tudo aquilo que nós estamos realizando nessa noite, neste lugar. Subjugamos a Ti, Senhor, colocamos debaixo da Tua potente mão toda a inclinação do nosso coração. Seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, nós submetemos ao Senhor, ao Teu governo, ao Teu domínio, o encontro que nós temos neste lugar, nessa noite, a fim de que o Senhor cresça, a fim de que o Senhor se faça conhecido e de que nós cada vez mais diminuamos, mas sejamos edificados para o louvor da Tua glória. Concede-nos a graça de compreendermos a Tua palavra, Senhor, e de praticarmos esta palavra para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos seguir nesse primeiro capítulo da carta de Paulo aos Filipenses, que parece que não acaba nunca, mas está quase lá, está quase lá. Eu quero ler com vocês, apesar da gente ficar hoje do verso 15 ao verso 19, eu quero ler do começo, para resgatar algumas ideias, algumas palavras do apóstolo Paulo, e depois a gente dá seguimento. Ele começa o capítulo 1 dizendo assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem
o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Da última vez que nós conversamos a respeito desta carta, não se tratando da ministração na ceia, que o pastor Luizeto usou o capítulo 2, a gente falou sobre o encorajamento e a possibilidade que Paulo estava concedendo a esses irmãos de serem, de fato, participantes de todos os seus sofrimentos. Nós vimos como é importante que nós permitamos que os nossos irmãos, que a nossa comunidade, que a igreja, seja participante da nossa vida, do nosso dia a dia. Paulo faz questão de manter esse povo informado a respeito de tudo que ele está vivendo. Ele não omite as suas dores como quem conta apenas as suas vitórias. Ele faz questão de que todos saibam de tudo que ele está enfrentando. Ele permite que a igreja seja igreja. Se você estava aqui naquela noite, talvez você esteja aí rememorando algumas dessas palavras. Quando Paulo vai trabalhando nessa dimensão, uma das últimas coisas que ele fala no verso 14 é dizer que a sua prisão tem trazido resultados. Ele deixa muito claro que está preso não por causa de crimes que ele mesmo tenha cometido, mas está lá preso, encarcerado, porque Deus o levou até lá. Deus, no seu plano, na sua soberania, conduziu o apóstolo Paulo por prisões, por naufrágios e por diversos açoites e diversos perigos, até que ele chegasse em Roma. E Paulo tem total consciência do porquê ele está lá naquele lugar. E ele faz questão que os irmãos também tenham consciência de porquê ele está naquele lugar. Mas ele vai finalizar o versículo 14 mostrando os efeitos dessas suas cadeias. Ele diz que muitos, não todos, muitos dos irmãos estão animados, motivados no Senhor, por causa das prisões, por causa das cadeias, por causa das algemas que prendem esse apóstolo. Essa motivação é muito interessante porque ela não vem do próprio Paulo. A fonte da motivação da igreja em Filipos é o Senhor, eles estão motivados no Senhor, mas o Senhor usa a vida deste homem para que ele seja instrumento de motivação para a igreja. E eu lembro que eu falei, olha, nós precisamos usar as nossas adversidades, as nossas lutas, as nossas dificuldades e tribulações, para que o Senhor impulsione muitos outros e faça com que o evangelho se expanda. Um outro ponto, depois que ele mostra que nem todos os irmãos estão motivados e envolvidos nesta obra que Deus está realizando, é quando ele vai dizer que, através da sua cadeia, através da sua prisão, o Senhor tem alcançado homens e mulheres que dificilmente alcançaria se Paulo estivesse solto. Ele vai mencionar o pretório, a guarda romana, e vai dizer, mostrando para a gente conversou sobre isso, que enquanto estava preso, ele tinha acesso a algumas pessoas naquela troca de turno, vocês lembram daquilo que nós conversamos? E que Paulo então estava ali evangelizando homens e mulheres que ele talvez não tivesse acesso se não estivesse preso. Quando ele conclui esse seu raciocínio, ele vai começar o versículo 15 dizendo assim, olha, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e por rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo começa a deixar claro para nós que existe no meio da igreja dois grupos. O grupo daqueles que estão trabalhando pelas motivações corretas e um outro grupo de homens e mulheres que estão trabalhando com más motivações.
uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse começo aqui de versículo 15, e até no finalzinho do versículo 14, é o fato de Paulo não mencionar nomes. Eu não sei se isso te chama atenção, mas me chama atenção. E por que isso me chama atenção, irmãos e irmãs? Porque Paulo faz isso intencionalmente. Se nós dermos uma olhada um pouco maior, a gente vai perceber, por exemplo, no capítulo 4, Paulo citando 2 nomes de 2 mulheres. Ele vai falar, olha, eu solicito, eu rogo, né, eu peço encarecidamente que Evódia e Sintique hajam como cristãs, como mulheres que pertencem a Deus. Ele cita o nome dessas 2 mulheres na sua carta, uma carta que alcançaria toda a igreja, e ele as expõe intencionalmente, dizendo assim, queridas irmãs, amadas do Senhor, hajam como mulheres maduras na fé. Vocês estão vivendo em desarmonia, mas eu solicito encarecidamente que vocês se comportem da maneira devida, porque vocês fazem parte de um povo que é diferente. Quando Paulo vai escrever a primeira carta dele aos Coríntios, ele começa o capítulo 1 citando uma família que havia enviado uma carta ao apóstolo Paulo para contar a Paulo a respeito daquilo que estava acontecendo. Ele diz, ora, eu ouvi falar através daqueles da família de Cloe ou de Cloé, tudo aquilo que tem acontecido no meio de vocês, alguns relatos e algumas dúvidas que Paulo tratou ao escrever aquela primeira carta. Mas, no decorrer da carta, ele vai tratar de um desses assuntos, que era o caso de incesto no meio da igreja. E aí, se você faz parte desta igreja local aqui, da Igreja Batista Betel, há algum tempo, nós percorremos toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quando ele vai tratar sobre o incesto, Paulo não menciona o nome deste rapaz, deste homem que estava cometendo esse crime, esse pecado no meio da igreja. Mas ele fala do assunto. A gente precisa perceber a maneira de Paulo lidar com algumas coisas no meio da igreja. Paulo intencionalmente não fala o nome daqueles que são motivo de pecado no meio do corpo. Mas quando ele precisa corrigir de alguma forma um comportamento um pouco mais brando, e muito provavelmente um comportamento de alguém que é ensinável, que é pastoreável, Paulo então chama essas pessoas pelo nome. Nesse caso, quando Paulo está escrevendo aos Filipenses, e ele não dá nome a essas pessoas, a esses membros, isso nos leva a entender que Paulo tem uma maneira de lidar com esses casos. Paulo não dá ibope. Paulo não dá audiência a quem não quer tratamento. Da mesma maneira que nós temos observado aqui, em todo o capítulo 1, e no decorrer da carta de Paulo aos Filipenses, o quanto esse homem nunca se coloca acima do Evangelho, ao ponto de mesmo em meio aos seus sofrimentos, não parar um segundo para falar a respeito de si mesmo, mas sempre colocando Cristo acima de tudo, sempre colocando a proclamação e expansão do Evangelho acima do seu próprio viver, acima da sua própria saúde, da sua própria liberdade, da sua própria vida. Paulo mantém essa mesma dinâmica, e ele diz assim, eu não vou perder tempo falando a respeito de homens e mulheres que se comportam como cães e como inimigos da cruz de Cristo. Paulo trata do problema, trata da situação, para levar a igreja a uma correção, para levar a igreja a reagir diante daquelas situações da maneira correta. Mas ele não fica gastando tempo dizendo assim, olha, vejam fulano, vejam Beltrano. Ele não fica perdendo o tempo da sua vida, o tempo de ensino, de admoestação, o tempo de correção. Ele não fica gastando o seu fôlego lidando com homens e mulheres que não estão dispostos a serem corrigidos. Essa didática de Paulo, essa maneira de Paulo lidar com as circunstâncias no meio da igreja, é muito útil para nós. Porque nós precisamos aprender com esse homem de Deus a como nós lidamos com as questões internas. Quando nós temos homens e mulheres, e isso pode dizer respeito a você que está me ouvindo nessa noite, eu espero que não, mas pode ser que sim. Quando nós lidamos com homens e mulheres que não têm um coração ensinável, um coração capaz de se submeter a Deus,
a palavra de Deus, a disciplina de Deus, que precisa ser aplicada no meio da igreja. Nós não podemos perder tempo com essas pessoas. Nós precisamos ignorá-las, como Paulo diz e como ele fala. O tempo que ele investe lidando com essas circunstâncias não é com a pessoa, é com a igreja, que precisa reagir àquele pecado no seu meio. Acho que a gente começou um pouco mais tenso. Mas é o texto. Irmão e irmã, em nome de Jesus, como Paulo rogou a Evódia e Sintique, eu quero rogar a vocês. Sejam ensináveis. Sejamos pastoreáveis. Nos submetamos à disciplina do Senhor. E queridos e queridas, eu sei o quanto no momento, conforme as palavras do autor de Hebreus, no capítulo 12, a disciplina não é agradável. Eu sei. Eu passo por ela todos os dias, porque eu sei onde eu tenho falhado. E quando eu vou diante do Senhor, ou quando alguém chega para mim para corrigir os meus passos, eu preciso me submeter à direção do Senhor. Se você não tem um coração capaz de se sujeitar a Deus, é preciso que você, nesta noite, em nome de Jesus, mude de atitude, mude de comportamento. O que Deus diz, o que Deus quer, o que Ele exige dos seus e das suas, cabe a nós, para que nenhum de nós precise ser ignorado desta forma, para que nenhum de nós se torne um anônimo no meio da igreja, para que nenhum de nós precise ser cortado do corpo. Ele vai seguir no texto, e ele vai dizer assim, olha, ainda no versículo 15, né? É verdade que alguns pregam Cristo por inveja. Ele começa a apontar as motivações por trás da pregação. Chega a ser difícil imaginar essa cena, mas a gente vai observar que em nenhum momento Paulo está condenando o conteúdo da palavra. Em nenhum momento dessas palavras do apóstolo Paulo, a fala dele diz respeito ao que está sendo anunciado. Veja, quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 1, ele começa a falar àquele povo, olha, eu estou admirado de que tão rapidamente vocês tenham abandonado aquilo que lhes foi ensinado. Vocês agora estão se submetendo a outro evangelho, como se isso fosse possível, porque na verdade não há outro evangelho. O evangelho é Cristo. Quando Paulo vai escrever em 2 aos Coríntios, ele vai lidar com a possibilidade de que aquela igreja, de novo a igreja dos Coríntios, estivesse incorrendo num erro doutrinário, numa heresia. E ele vai falar a respeito de um outro Jesus, e não o Jesus que Paulo havia apresentado para aquele povo. Nesses dois casos, Paulo está diretamente falando, existe um erro doutrinário, existe uma mensagem errada sendo anunciada. Neste caso, quando Paulo está lidando com os filipenses, ele não está falando sobre um problema no conteúdo da mensagem. Ele está falando sobre a motivação por trás daquelas palavras. Então, o problema que envolve esses dois grupos no meio da igreja não é o que eles fazem, é por que eles fazem. O que os motiva a fazer aquilo que eles estão fazendo. A primeira característica desse grupo dissidente, desse grupo movido pelos seus próprios interesses, ele apresenta aqui como inveja. Embora Aristóteles, por exemplo, no período mais clássico da língua grega, apresente a palavra inveja na possibilidade de uma má vontade,
O uso mais frequente da palavra inveja que Paulo utiliza aqui, em todo o Novo Testamento, está muito mais associado ao desejo de ter aquilo que o outro tem e que não me é possível ter. E o próprio Aristóteles vai fazer uma diferenciação. Vários são os casos, por exemplo, Gálatas capítulo 5, e a gente vai até cair nesse texto daqui a pouco, quando o próprio Paulo vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, em que inveja e ciúme aparecem ali lado a lado. São palavras quase que correlatas, quase sinônimos. Mas neste caso, elas não têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Paulo está falando sobre uma inveja, porque o ciúme que a palavra de Deus geralmente apresenta, com exceção dos momentos em que ela diz respeito a Cristo, o ciúme está associado da seguinte maneira: eu gostaria de ter aquilo que você tem, mas isto não gera em mim uma barreira com relação a você. Eu só tenho desejo de ter aquilo que você possui. Não é que seja pouco. Mas quando nós observamos o que Paulo chama de inveja, ele está dizendo assim: existem homens e mulheres no meio da igreja, e esses homens e mulheres compõem um grupo, não são isolados, eles compõem um grupo no meio do corpo. Um grupo que tem anunciado Cristo pelo desejo de ser ou de ter aquilo que os outros têm. E como se isso não já fosse suficiente, esses homens e mulheres, se não forem capazes de conseguir aquilo que eles invejam, eles serão capazes de impedir que nós continuemos a praticar ou a ter aquilo que eles desejam. Eu não sei se você conseguiu entender, ou se eu, melhor dizendo, consegui me expressar bem. Mas Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando nós invejamos alguém, na proporção que a palavra inveja apresenta em todo o Novo Testamento, a inveja faz com que eu e você passemos a desejar aquilo que o outro tem ou aquilo que o outro faz. E se nós não formos capazes de tomar o lugar daquela pessoa ou aquilo que aquela pessoa possui, nós vamos trabalhar arduamente para que ela não continue a fazer o que está fazendo ou a ter aquilo que tem. É disso que Paulo está falando. A primeira característica desse povo que anuncia o Evangelho de Cristo. Lembre-se, o problema não é o conteúdo da mensagem, é o conteúdo do coração, é a motivação. A primeira característica que Paulo apresenta desse povo é: eles desejam aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho, aquilo que eu faço. E como eles não foram capazes de alcançar pelas suas próprias forças, eles agora estão satisfeitos em me ver encarcerado, porque eles acreditam que eu não vou mais poder fazer aquilo que o Senhor me chamou a fazer. A gente precisa tentar entender o porquê desse sentimento tão feio no coração desses homens, no coração desse povo. Existe uma enorme probabilidade de que quando Paulo chega em Roma, e Filipos como uma colônia romana, essa igreja já existisse. E se esse povo já existia, se essa igreja já existia, quando Paulo chega, já existem líderes, já existem pessoas ali de certa reputação, de certo status. Mas quem chegou foi o apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo chega para fazer aquilo que Deus o comissionou a fazer, automaticamente aqueles que tinham uma posição de destaque, que desfrutavam talvez de uma glória para si, começam a perder espaço. E aí Paulo começa a ganhar destaque. Não que ele precisasse ou que ele desejasse, não que ele fizesse por onde, mas ele começa a ganhar espaço. A reação desses homens e mulheres dissidentes é: isso não está certo. Ele pegou o meu lugar. Ele tomou o meu lugar. Quero compartilhar com você uma característica de homens e mulheres invejosos e invejosas. Eles pensam, e elas pensam, que possuem algum lugar e algum direito. Pensam que podem fazer melhor. E por isso, a inveja, esse sentimento horrível que procede do coração de Satanás, começa a dominar
alguns de nós. Você consegue perceber que essas pessoas falavam sobre algo santo, lidavam com algo santo, movidos por um sentimento diabólico. Eles estavam num ambiente parecido com esse. Eles viviam numa atmosfera religiosa, mas o coração ainda era totalmente carnal. Eu quero ler com vocês algumas referências bíblicas, obviamente, de aparições da palavra inveja, para a gente conseguir mensurar, ter uma visão um pouco melhor do que ela significa na nossa vida, não tão solto assim. Gálatas capítulo 5, eu disse que a gente ia para lá, vamos começar por ele. Gálatas capítulo 5, do verso 19 até o versículo 24. Diz assim, né? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes. Lembra que a gente falou sobre o ciúme? Ira, egoísmo, dissensões, a gente vai chegar nessa palavrinha também, facções e inveja. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu quero ler esse versículo de novo. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A inveja está no pacote destas coisas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pula para o versículo 26, por favor. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Eu pulei para o verso 26, porque, embora não fosse o que estava acontecendo lá em Filipos, ali na carta aos Filipenses, aqui em Gálatas 5, Paulo apresenta uma outra situação. Ele diz assim, olha, existem homens e mulheres no meio da igreja que começam a provocar no outro um sentimento maligno. A palavra provocar traz o sentido de chamar para a luta. É como se nós olhássemos uns para os outros e disséssemos assim, nós estamos competindo. E nessa competição eu te desafio, faça melhor do que eu, seja melhor do que eu, tente tomar o meu lugar. É disso que Paulo está falando em Gálatas 5. Um outro texto, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 29. É o verso 29, mas vamos ler a partir do versículo 28, por favor. Ele diz assim, olha, apóstolo Paulo de novo, né? Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros,
E ele vai continuar com algumas outras características. Um outro texto, Tito, capítulo 3, versículo 3. Tito, logo depois das duas cartas de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3. Paulo, mais uma vez escrevendo, diz assim: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Um último texto, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. Primeira Pedro, capítulo 2, versos 1 e 2. O apóstolo Pedro vai dizer: portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Versículo 3 para concluir: agora que provaram que o Senhor é bom. Irmãos, vamos juntar esses textos, essas referências, onde inveja é mencionada no Novo Testamento. Quando Paulo apresenta a inveja em Gálatas capítulo 5, ele está apresentando para nós de forma bastante clara: existem aqueles e aquelas que vivem pelo Espírito, e existem homens e mulheres que ainda vivem sob o domínio da carne. E esta carne se manifesta. Uma das maneiras como a nossa natureza carnal e pecaminosa, caída, se manifesta é na inveja. Quando Paulo apresenta a inveja em Romanos capítulo 1, ele vai falar que a natureza depravada de homens e mulheres que foram entregues a uma disposição mental, a um comportamento, a um raciocínio, a uma maneira de compreender as coisas. Eu quero lembrar vocês que em Filipenses capítulo 1, no versículo 9, Paulo ora para que eles compreendam e possam discernir todas as coisas. E em Romanos capítulo 1, Paulo diz assim: olha, é característica de homens e mulheres com uma disposição, com um comportamento, com uma inclinação reprovada por Deus, agirem de forma invejosa. Paulo vai escrever a Tito, no capítulo 3, versículo 3, e uma das coisas que ele apresenta quando mostra que existem homens e mulheres que são movidos pela inveja é uma característica de homens e mulheres ainda caídos, que precisam abandonar estas práticas e passar a viver de outra maneira, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, já que vocês foram alcançados por essa graça, abandonem este comportamento reprovável. E por fim, Pedro escrevendo, vai mostrar para nós que quando nós provamos que o Senhor é bom, nós também abandonamos a nossa maneira antiga de viver. Maneira que traz a inveja como uma dessas características. Era isso que acontecia no meio desse povo. Mas não para na inveja. O apóstolo Paulo vai continuar, vamos voltar para Filipenses. Ele vai dizer assim, Filipenses ainda, capítulo 1, versículo 15. Alguns pregam Cristo por inveja e por rivalidade, por contenda, por disputa.
a mente reprovável desses homens e mulheres, o comportamento, a motivação do coração desses homens e mulheres para anunciar o Evangelho de Cristo era: nós estamos competindo. Porque, como eu falei para vocês, eles achavam que estavam de verdade numa disputa de lugar, de honra, de glória, de status, de posição, e por aí vai. Esta mesma palavrinha para contenda, para disputa, é utilizada por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Ele vai dizer assim, ó: porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. A inveja, a divisão, o partidarismo, a disputa, a contenda, gerou na igreja de Corinto a separação, um racha no meio do povo. E Paulo está dizendo: existe no meio desta igreja aqui, para onde essa carta está sendo direcionada, homens e mulheres existem aqui, movidos pelo desejo de causar separação. Ele vai seguir, vejamos mais uma característica. Inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Vamos deixar esses outros de boa vontade para daqui a pouco. Versículo 17. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta. Ambição egoísta. A única razão desses homens se envolverem no trabalho, se envolverem na obra, era o seu próprio interesse. Diferente de Paulo, que vai mostrar que não tem nenhum interesse em si, que vai mostrar que não está nem um pouco preocupado com o que pode acontecer consigo mesmo, que vai chegar ao ponto de dizer para que o viver é Cristo e o morrer é lucro, que não há problema nenhum se ele está preso, desde que o Evangelho continue a se expandir, a se espalhar. Esses homens e mulheres têm uma motivação completamente diferente. Paulo diz: vocês estão agindo porque vocês são ambiciosos. Mas a ambição de vocês não é uma ambição saudável. Vocês são egoístas naquilo que vocês desejam. São movidos pelos seus próprios maus desejos. Quero deixar claro para todos nós que ambicionar não é algo naturalmente ruim. Nós podemos, e eu creio que até devemos, ter ambições saudáveis. Crescer no emprego, crescer no conhecimento de Cristo. Por exemplo, nós podemos ambicionar que essa igreja ganhe proporções ainda maiores, para que muitas outras pessoas conheçam a Jesus nesse lugar, para que vidas sejam edificadas através de nós, das nossas vidas. Nós podemos e devemos ambicionar cada vez mais que o Senhor nos conceda recursos para investirmos na obra missionária. Nós devemos ambicionar, por exemplo, que esta mensagem alcance proporções inimagináveis. Quem sabe onde essa mensagem que está indo para a internet agora pode chegar? Ninguém sabe, o Senhor pode conduzi-la. Então nós devemos ter ambições. O problema é quando as nossas ambições ganham uma proporção tão louca, tão desenfreada, que passam dos propósitos do Senhor, ou melhor dizendo, o problema é quando a nossa ambição, ela é contaminada por aquilo que procede do inferno, por aquilo que é carnal, e que não é dirigido pelo Espírito de Deus. As nossas ambições, quando colocam o nosso eu, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso bem-estar, acima da vontade de Cristo, acima do próprio Cristo, acima do Evangelho, aí a coisa começa a ficar difícil. Aí nós saímos do que pode ser uma bênção
e entramos certamente naquilo que é um grande pecado, se é que a gente pode considerar pecadinho ou pecadão. Era isso que movia o coração desse povo também. Ele vai seguir e vai dizer que, além da inveja, além da rivalidade e além dessa ambição egoísta, agora no versículo 17, esses homens e mulheres pregavam a Cristo sem sinceridade. Sem sinceridade. Reforçando para vocês, o problema, a falta de verdade, não está naquilo que eles falam, não está no conteúdo da mensagem. O problema está no coração de quem está sendo usado ali, ou de quem está anunciando o Evangelho. A mensagem anunciada era totalmente verdadeira. Paulo vai dizer, o que importa? O importante é que Cristo está sendo pregado. A mensagem era Cristo. Mas o que movia o coração desses homens não era Cristo. Era a inveja, era a disputa, a rivalidade, a ambição egoísta e agora a falsidade. O coração desses homens não era dominado pela sinceridade, não era puro, estava contaminado. Ser sincero é não ter cera, é não ter adulteração. O conteúdo desses corações estava adulterado. A gente pode encher o tanque de combustível do nosso carro, do nosso veículo, aí, seja ele qual for, com a gasolina, com o combustível. Mas se esse combustível estiver adulterado, a gente vai ter uma boa dor de cabeça. Esses homens estavam enchendo o tanque de várias pessoas. E o problema não era aquilo que eles colocavam. O problema era aquilo que estava dentro deles mesmos. Eles estavam adulterados. Quando Paulo vai orar no capítulo 1, ele vai dizer assim, olha, no versículo 9. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Paulo diz, o meu desejo, a minha oração por vocês, igreja, é que não haja adulteração na vida de vocês, é que vocês sejam puros, totalmente íntegros. Mas existe no nosso meio, existe no meio de vocês alguns que não são puros, estão contaminados, estão adulterados e estão tão envolvidos nesta obra que talvez não tenham se dado conta do quanto estão poluídos. Sim, irmãos e irmãs, é possível estar tão envolvido com algo santo, vindo da parte do Senhor e ser por Ele usado ou usada, e ainda assim estarmos contaminados, adulterados, sem pureza e sem a condição de homens e mulheres irrepreensíveis. Paulo fecha as principais motivações desses homens adulterados e essa é uma excelente oportunidade para tratar de assuntos que nós, às vezes, falamos pouco. Dentro daquela lista gigante de obras da carne, lá de Gálatas 5, também de Romanos, capítulo 1, existem pecados que chamam muito mais atenção, né? Ele vai falar sobre imoralidade sexual, uma disposição mental reprovável. Em Romanos, vai falar sobre os relacionamentos homoafetivos. Homens e mulheres que se envolveram
com pessoas do mesmo sexo e que, por isso, também passaram a receber o desprezo da parte de Deus, porque não foram pessoas corrigíveis, ensináveis, pastoreáveis. São coisas que ganham muito mais destaque. Muito mais destaque. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil perceber uma barriga crescendo de um relacionamento extraconjugal, à medida que nós nos encontramos, do que perceber um coração invejoso. É muito mais fácil perceber alguns outros pecados que trazem consequências exteriores, do que perceber o ciúme que arde dentro do meu e do seu coração. Quão difícil é para nós, como liderança, para mim, para o pastor Luizeto, observarmos uma ambição egoísta que talvez esteja motivando alguns de nós a se envolverem na obra. E quão difícil às vezes é para nós percebermos o quanto nosso coração pode estar caminhando por essa mesma direção. Esses pecados mais vistosos, escandalosos, ganham repercussão maior. Mas Paulo não trata desses pecados aqui, escrevendo aos Filipenses. E eu quero aproveitar essa oportunidade para, diante das palavras do apóstolo Paulo, palavras vindas do próprio Deus, divinamente inspiradas, para dizer para você, meu irmão, minha irmã, você pode estar caminhando a passos largos para não entrar no reino de Deus. Lembra de Gálatas capítulo 5? Aqueles que agem desta maneira não herdarão, não entrarão no reino de Deus. Você pode estar fazendo parte desta lista de homens e mulheres dissidentes, movidos pela inveja, movidos pela necessidade de colocar o seu eu em primeiro lugar. Talvez você esteja sendo dominado pela ambição egoísta. Talvez você não seja alguém que cai na imoralidade sexual, mas o seu coração possa estar contaminado pela inveja, pelo ciúme. E isso te priva também do reino dos céus, tanto quanto aquele irmãozinho ou irmãzinha, que cometeu um adultério, que se envolveu num relacionamento homoafetivo, como isso nos escandaliza, e deve nos escandalizar mesmo, na mesma medida que alguns de nós mentem, invejam, cobiçam. É isso que a palavra de Deus apresenta. Não sei não, viu? Mas acho que é uma boa hora para a gente orar, pedindo ao Senhor misericórdia pelas nossas vidas. Misericórdia pelas nossas vidas. Feche seus olhos, vamos orar. Não acabou ainda não, tá? Se anima não. Mas eu quero aproveitar para orar com você nessa hora. Ora ao Senhor aí no seu lugar. Você se conhece até determinado ponto. Tem outras partes que nem você se conhece, nem eu me conheço. Mas Deus sabe quem nós somos. Peça a Ele para conhecer você profundamente nessa hora, para te mostrar quem você verdadeiramente é. E diga, Senhor, se o meu coração tem sido dominado, por motivações tão más, tão perversas, tão diabólicas, tão infernais, gera arrependimento em mim, Senhor, transforma. Eu não quero ter em minha vida a manifestação da carne. Eu quero viver no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Senhor, eu não quero vigiar e evitar somente uma imoralidade sexual. Eu quero vigiar e eu quero me arrepender dos meus pecados, inclusive a inveja. Eu quero me arrepender, Senhor, da cobiça, do ciúme. Eu quero me arrepender da ambição egoísta. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero me arrepender da rivalidade, quando eu acho que alguém está tomando aquilo que me pertence, quando nada me pertence. Quando eu não sou dono de nada. Em nome de Jesus, Senhor. Converte o nosso coração, ajuda-nos a abandonar aquilo que deveria ter ficado para trás, quando nós já nos consideramos novas criaturas em Cristo Jesus, mas ainda vivemos como homens e mulheres carnais. Ó Deus, só Tu podes realizar essa obra em nós, e é por isso que nós oramos a Ti, em nome de Jesus.
O outro grupo é um grupo motivado pelo amor. É um grupo que manifesta o fruto do Espírito, amabilidade, capacidade de amar. O amor desse grupo, que eu creio, é a maioria da igreja. É um amor duplo. É um amor, primeiro, um amor a Cristo, um amor ao Evangelho. É um amor tão sincero, tão puro, tão sem adulteração, que é capaz de participar dos sofrimentos por amor a Cristo. Mas não só a Cristo, como alguém que não tem semelhantes. É um amor que ama até o apóstolo Paulo, que se considera o pior ou o maior dos pecadores. É um amor que amaria a mim e a você, por mais difícil que isso possa parecer. Este grupo é movido pelo amor. Irmãos e irmãs, Paulo podia ter falado sobre outras características desse grupo. Eu não duvido nada que ele pudesse dizer assim: é um grupo movido pelo Espírito Santo. Olha, como seria verdadeiro. É um grupo que manifesta o poder do Espírito Santo, que vai com intrepidez, com ousadia, que rompe portas do inferno. Paulo podia ter falado sobre características muito mais chamativas deste grupo puro, santo. Mas ele diz, é um grupo movido pelo amor. E o meu entendimento dessa decisão de Paulo de simplificar a característica desse povo como um povo que ama, é justamente com base em 1 Coríntios capítulo 13. Porque se não fosse pelo amor, nada do que eles fizessem valeria alguma coisa. Nada. Podiam cantar, sapatear, pregar, fazer e acontecer. Sem amor não valeria de nada. De nada. Incorreria nesse mesmo erro do outro grupo. Seria só um sino que retine, só como um zumbido que incomoda a todos que estão ao redor. Queria pensar com você na reação do apóstolo Paulo, porque ele está falando a respeito de um grupo que o ataca diretamente. Ele não está dizendo assim, olha, existem algumas pessoas que de vez em quando falam ao meu respeito. Ele está dizendo assim, existem pessoas que estão felizes, celebrando, jubilando, porque eu estou preso. Embora vocês saibam que eu não estou preso por minhas próprias causas, por meus crimes, mas por causa de Cristo, que me colocou neste lugar. Existem outros que mesmo sabendo destas coisas, comemoram a minha prisão. É um ataque direto a esse homem. E Paulo continua não dando a mínima para isso. Por que Paulo reage dessa maneira, irmãos e irmãs? Para que a gente saiba como reagir também diante de algumas circunstâncias semelhantes. Primeiro motivo que eu vejo para Paulo agir desta forma é que a sua única e exclusiva preocupação não diz respeito a si, mas a Cristo. Paulo se comporta como um homem que não tem reputação. Paulo se apresenta no versículo 1 do capítulo 1 como escravo de Cristo Jesus. E implicitamente, quando ele se coloca como escravo, ele está dizendo, não sou ninguém, não tenho nada, não sou nada, não tenho reputação a zelar. Não tenho reputação a zelar, não tenho nada o que esconder. Aconteça o que acontecer, eu sou de Cristo. Falem o que quiserem falar, digam o que quiserem dizer, eu não tenho nada para me preocupar. Eu sou de Cristo, pertenço a Cristo, vivo por Cristo, para a glória de Cristo, e Cristo que cuida da minha imagem. Paulo não se preocupava com nada. Quando a gente acha que tem muito a perder, é aí que a gente se coloca numa situação de risco. Paulo não. Segundo ponto, capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo vai dizer, esses o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Defesa do Evangelho. Paulo está falando o seguinte, olha,
eu estou aqui como um soldado cumprindo ordens. É esse o sentido de defesa do Evangelho. Não é só um apologeta, aquele que com o seu discurso vai combater erros doutrinários. É um homem que está lá como um soldado de Cristo, para defender a verdade de Cristo. Paulo sabe o que ele está fazendo e para quem ele está fazendo. Ele não precisa se preocupar com nada. Ele não precisa se preocupar com nada. Um terceiro motivo para Paulo reagir dessa forma: Paulo nunca ficou ocioso. Quando Paulo foi preso, e todo esse grupo dissidente começou a comemorar, dizendo: uhul! Agora Paulo para. Agora ele não vai conseguir fazer mais nada, porque ele está encarcerado, está em Roma. Soldados e mais soldados estão revezando em turnos constantes para que esse homem não tenha sossego. Na verdade, Paulo estava fazendo aquilo que até hoje alcança homens e mulheres. Enquanto preso, Paulo escreveu as epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Palavras que têm nos edificado até hoje. Motivo do apóstolo Paulo não se deixar levar por essas afrontas tão diretas: ele não estava parado, ele não estava ocioso, ele não estava perdendo tempo lamentando ou murmurando. Paulo estava trabalhando para o seu Senhor, como de fato um soldado sob ordens. Irmão, irmã, quer reagir bem a ataques diretos de homens e mulheres totalmente dominados pela carne, invejosos, cobiçosos, ciumentos, ciumentas, egoístas, facciosos? Permaneça envolvido nas coisas do Senhor. Permaneça envolvido naquilo que Deus te chamou para fazer. Não perca tempo ocioso ou ociosa. Coloque a tua mente e o teu coração naquilo que procede do alto. E você não vai se preocupar em contradizer algumas palavras a teu respeito. Sabe aquela mensagem que colocaram no Facebook a teu respeito? Quando você não fez nada? Eu não perco meu tempo respondendo, retrucando. Porque eu me enxergo como um soldado a serviço de Cristo. Eu sei a quem eu pertenço. E você também precisa saber a quem pertence. Não perca de vista a sua identidade, seu chamado, a tua vocação. Se o Senhor te chamou e se você está agindo de forma irrepreensível, isso vai incomodar a muitos. Mas como diz aquele hino um tanto quanto pentecostal: meu advogado é o meu Senhor, e Ele me defende do acusador. Mas 2 motivos para a reação de Paulo dessa forma. Paulo continuava a se alegrar profundamente por causa da manifestação de Deus e da expansão do Evangelho de Cristo. A razão da alegria de Paulo não era a sua liberdade, não era a sua vida, não era a sua reputação. Ele vivia para que o Evangelho se expandisse. Quando nós vivemos para a glória de Deus e não para a nossa própria glória, os ataques não nos atingem. Os ataques não nos atingem. Por fim, nessas características, Paulo tinha esperança na sua libertação. Versículo 19. Ele diz assim, olha: pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação. Aí você pode dizer assim: meu querido,
Você acabou de dizer que em momento algum Paulo estava falando a respeito de si, mas colocando o evangelho acima de tudo. Ele continua nessa mesma direção. Aliás, Paulo vem numa crescente. Ele vem numa crescente. Essa crescente culmina aqui dentro do capítulo 1, no verso 21 e no verso 22, que nós não vamos entrar hoje. Mas ele vem crescendo na sua linha de raciocínio. E quando ele fala sobre a sua libertação, na verdade o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, olha. O que me aconteceu resultará em minha libertação. O que me aconteceu? Tudo que o Senhor tem feito na minha vida, desde o momento em que me chamou, me fazendo finalmente enxergar quem Ele era e quem eu era, tem culminado para a minha libertação. Que libertação é essa? Não é meramente, embora Paulo tivesse esperança de ser liberto da prisão, uma questão de estar solto. É a libertação de todas as cadeias desta vida. Paulo está falando, quer eu viva, quer eu morra, o meu futuro está nas mãos do meu Deus. E ser liberto, no conceito de Paulo, dentro deste capítulo, é independente do que me aconteça. Ainda que eu venha morrer, eu me considerarei livre, porque o Senhor está no controle de tudo. É disso que Paulo está falando. Tudo que tem acontecido a mim, se resultar na minha soltura, glória a Deus, eu vou voltar a visitar os meus irmãos e irmãs, na esperança que eu tenho. Se não acontecer dessa maneira, e o Senhor tomar a minha vida e me levar para a glória, que grande glória será finalmente estar com o meu Redentor, face a face. Ele vai concluir, e nós também, dizendo na parte B do verso 19, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Paulo conclui a sua linha de raciocínio para nós nessa noite, estabelecendo um vínculo entre o céu e a terra. Ele diz assim, olha, a minha confiança, a razão da minha reação desta maneira, sem me preocupar com o que está acontecendo ou com o que estão dizendo a meu respeito, tem como base, além de tudo que nós já falamos hoje, 2 pontos fundamentais. Ele diz assim, existem irmãos e irmãs que estão orando por mim. Ponto. E existe a ação do Espírito Santo de Deus, que da mesma forma que confortou Cristo durante todo o processo de sacrifício e crucificação, chegando à morte de cruz, como ele apresenta no capítulo 2 de Filipenses, esse mesmo Espírito age me consolando e me fortalecendo. Extraordinário. Esse homem começa no versículo 9 e também no versículo 4 do capítulo 1, dizendo, oro por vocês. Oro por esta igreja toda vez que me lembro, e me lembro com muita alegria de cada um de vocês. O Senhor é minha testemunha do quanto tenho saudade de vocês. E oro porque os amo. Agora ele diz, os amo tanto, e sei que vocês me amam na mesma proporção, a ponto de confiar que vocês estão orando por mim. Quando eu penso nisso, eu vejo o quanto nós precisamos amadurecer, como igreja, de forma geral. A nossa prática, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, é pegar um papelzinho ali na frente, ó, naquela mesinha lá de trás. Eu não estou desencorajando a fazer isso. Não estou desencorajando a fazer isso. Mas a nossa prática mais comum é pegar o papel, escrever o nosso pedido de oração, colocar aqui nessa caixinha, porque durante a semana, mulheres de Deus, homens de Deus vão se reunir nesse lugar para interceder pelos pedidos que estão aqui. Sensacional. Uma igreja que tem intercessores e intercessoras. Onde está a falha? Nós nos acostumamos a terceirizar as orações e a intercessão. Nós vivemos às custas da oração dos outros. E é por isso que o pastor tem que visitar a casa para orar. É por isso que fulano de tal ou fulana de tal tem que fazer a oração por uns ou por outros. Porque nós não alimentamos a disciplina da oração na nossa vida. Nós não agimos como intercessores e intercessoras. Eu estou generalizando, porque isso é uma palavra geral. Nós precisamos comprar estas palavras, dizer assim, olha, nós precisamos orar uns pelos outros.
Existem homens e mulheres que carecem das nossas orações, e no dia que nós entendermos essa verdade e gastarmos o nosso tempo orando e não defendendo a nossa própria imagem, como essa igreja vai deslanchar? Por outro lado, a confiança de Paulo não está depositada apenas em homens e mulheres. Em quem ele confia? Ele diz: confio e conto com a ação do Espírito de Deus, porque sei que Ele jamais falhará. Ele tem me sustentado em todas as minhas tribulações. Confie no Senhor. Deposite a sua fé, a sua esperança no Senhor. Haja e reaja com base numa vida de oração e na guarnição do Espírito Santo sobre o teu coração e sobre a tua mente. Em nome de Jesus. Amém.